Muito amado Padre Joaquim Regis, nosso querido pároco desta bonita paróquia de Santa Luzia aqui em Formosa. Obrigado, Padre Joaquim, pelo bonito trabalho que o senhor tem feito com seu povo. Zeloso, piedoso, amoroso, com seu rebanho, com suas ovelhas. Isso é tão importante que a nossa igreja já não cabe mais o povo. Sinal de que Jesus está sendo visto pela comunidade na pessoa do Padre. Isso é bonito. Muito obrigado, Jales e Solange, lá de Londrina, que nos visita, Larissa de Anápolis e demais visitantes nesse dia da 8ª novena da nossa padroeira Santa Luzia. Aqui na nossa paróquia dedicada a Santa Luzia, nos reunimos neste 8º dia da novena, pedindo a Deus que ilumine nossos passos nesse tempo de advento. Santa Luzia, cujo nome significa luz, nos conduz a Cristo, Cristo que é a luz eterna, que brilha nas trevas e que jamais é vencida. Na primeira leitura, Deus se revela como aquele que nos toma pela mão e diz: não temas, eu te ajudarei. É uma das ternas expressões do amor de Deus. O Senhor se inclina ao frágil, ao pequeno, ao cansado e diz: eu estou contigo. Santa Luzia experimentou profundamente essa mão de Deus, sustentando sua fidelidade naqueles tempos de grande perseguição e dor causada aos cristãos com as diversas mortes dolorosas. O profeta Isaías anuncia que o Senhor transforma os desertos em rios, terras secas em fontes, e faz brotar vida onde só havia aridez. Assim também faz Deus conosco. Onde o coração está enfraquecido, Ele devolve o vigor. Onde a fé parece apagada, Ele reacende a chama. Onde o desânimo se instalou, Ele cria caminhos novos. Santa Luzia, nossa padroeira, é testemunha desta obra divina, pois sua vida tornou-se sinal luminoso da ação de graças de Deus. Vivemos, no entanto, em tempos difíceis, tempo em que tudo é permitido, escuridão moral, rejeição de Deus, banalização do sagrado, revolta e murmuração. Muitos enxergam com perfeição os detalhes desse mundo cruel que nós estamos nele. Mundo de corrupção, de mentira, de tantas coisas tristes. Mas muitos perderam a capacidade de enxergar este mundo com o olhar da fé que Santa Luzia teve. Isso é importante a gente pensar, porque isso chama-se cegueira interior, que gera confusão, medo, solidão, desejo de suicídio, separação das famílias, drogas que entram na vida dos jovens, dos adolescentes. Santa Luzia nos recorda que a verdadeira visão nasce quando permitimos que Deus ilumine o nosso interior. É aqui dentro.
Ela é padroeira dos olhos, da visão. E ela nos ensina que é preciso enxergar bem com o olhar do coração, como dizia Saint-Exupéry no seu livro Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe. Só se vê bem com os olhos do amor e do coração. O salmo que nós cantamos proclama que o Senhor nosso Deus, Ele é misericórdia. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós temos que ser abertos, claros, diante de Deus, porque Deus tem paciência, tem compaixão conosco. Porque a ternura de Deus abraça toda criatura. Nesta novena, pedimos a graça de redescobrir esta ternura divina que muitas vezes nós esquecemos. Santa Luzia nos ensina a confiar nessa bondade de Deus, que é uma bondade sem limites. A nossa bondade é limitada. Tem dia que a gente é bom, tem dia que a gente não é bom, mas Deus é bom sempre. Mesmo quando enfrentamos incompreensões, dores, provações, perseguição, nós devemos guardar a ternura de Deus. Essa mulher, jovem como foi ao martírio, guardou a ternura de Deus. No Santo Evangelho, Jesus exalta a grandeza de João Batista e afirma que, desde seus dias, o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Não violentos no sentido de matar os outros, mas aqueles que são violentos consigo mesmos, que é capaz de vencer a si próprios, com seus caprichos, com seus orgulhos. É isso que Deus quer de nós. Porque aqui o Evangelho não fala dessa violência física, que às vezes a gente leva de imediato a pensar, mas da firmeza interior, da coragem de quem não negocia a fé, de quem resiste às trevas e permanece fiel ao Senhor. Nós estamos assistindo agora uma grande volta das pessoas que eram católicas e foram para o protestantismo. Estão voltando. Muita gente que nasceu lá no mundo protestante está vindo à igreja pedir o batismo católico. Porque a nossa igreja, gente, ela é a igreja dos pecadores. Uma menina que voltou para a igreja, ela me disse: um dia eu escutei o senhor falando no programa de rádio que a igreja católica é a igreja dos pecadores. E aquilo me marcou meu coração. Porque lá eu só escutava dizer que os católicos estão no inferno, católico adora imagem, católico não tem fé, não usa a Bíblia, são idólatras. E nós estamos salvos. E justamente naquele dia eu disse, nós estamos a caminho da salvação. Ninguém pode dizer eu estou salvo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo que se chama presunção. Ninguém pode dizer eu estou pronto. Nem o Papa. Ninguém. Porque a nossa fé, ela é um caminho que a gente vai percorrendo na igreja, na família, na adoração. Tão bonita a adoração de vocês aqui antes da missa, conduzida pelo nosso pároco. Então nós não estamos prontos. Nós estamos a caminho. E muita gente está voltando para a igreja por causa disso. A igreja católica é a igreja dos pecadores. Por isso nós precisamos confessar. Lá na igreja protestante não precisa confessar. Nós devolvemos o dízimo livremente e muitas dessas seitas é obrigado a devolver o dízimo. Eu conheço, que eu tenho parentes nessas seitas. Nós temos os sacramentos, inclusive a Santa Missa.
onde Jesus se faz presente na Eucaristia, que nós comungamos estando preparados e que adoramos no sacrário, onde está o corpo de Cristo, na hóstia consagrada em sangue, alma e divindade de Jesus. Santa Luzia, ela foi uma mulher de fé, uma jovem de fé. Quantas vezes ela recebeu a Eucaristia nas catacumbas de Roma, nas missas escondidas que eram celebradas, inclusive pelo Papa, São Pedro, São Lino, São Cleto. Aqueles 5 primeiros papas dos primeiros séculos, que celebravam nas catacumbas com o povo. Por isso ela viveu essa violência espiritual, com pureza e fortaleza, guardando a sua virgindade, guardando a sua pureza. Enfrentou ameaças, torturas e morte, sem renegar Jesus. Tem gente que renega Jesus por causa de um jogo na televisão. Não vai à missa no domingo porque tem um jogo. Isso é renegar Jesus. O que vale um jogo? Parece que o ano que vem tem jogo da Copa, né, padre? É um furdúncio. É um furdúncio. Eu já torço logo para ser logo desclassificado e a gente poder trabalhar, poder rezar. Vira um furdúncio, idolatria, uma coisa esquisita. Desde 1983 que eu nunca mais assisti jogo, nem de Copa, nem de nada na televisão, não sei o nome de um jogador sequer. Porque é um negócio cheio de corrupção, cheio de tantas bobagens. Eu fiquei decepcionado no Rio de Janeiro, naquele ano de 82, parece ali, que teve a Copa. Que coisa, que idolatria que era aquilo. Você não podia fazer mais nada, era só a Copa do Mundo. É uma violência você deixar Jesus por causa de carnaval, por causa de Copa do Mundo, por causa de festa, por causa de baile, por causa de bebedeira, por causa de tantas coisas. Não, o cristão larga tudo por causa de Cristo, porque Cristo é o centro da nossa vida. Santa Luzia manteve a luz acesa, quando ao redor parecia querer apagar a luz da sua fé. Sua vida nos pergunta hoje: temos nós também essa firmeza da nossa padroeira, da nossa fé? Nós somos capazes de defender a verdade, mesmo quando ela é rejeitada? Eu conversava com os meninos nossos de uma paróquia, não vou dizer o nome, senão depois podem receber rechaço lá na universidade. Tem um monte de comunistas dando aula naquela faculdade federal. E eles abusam da fé. A Solange é professora de história e hoje nós conversávamos sobre isso. A história que ela aprendeu quase que sozinha não é a história que nós aprendemos. Uma história que debocha dos nossos imperadores, das nossas imperatrizes, dos valores do Brasil colonial. Isso é mentira. A República nossa veio de um golpe, sem a participação do povo, e de lá para cá nunca a coisa anda do jeito que precisa. Vocês estão vendo aí os velhos sendo roubados no INSS, um monte de corrupção, os Correios quebrados, Petrobras indo de água abaixo, bancos do jeito que estão. Por que isso? Porque são homens que não têm fé. Quando você olha ali para Brasília, a gente fica assustado porque tem muita gente ali, uma grande parte, no poder da República que não tem fé. Eles creem no quê? No poder do dinheiro, no poder do mando, e vê o povo como gado. A gente dá a resposta a isso votando contra esse tipo de coisa, né? Não acolhendo isso. E tem tanta gente que acolhe. Acha que tem que seguir isso. Não. São pessoas que exploram o povo. Eu não sou contra o Bolsa Família para quem precisa.
Mas hoje você não acha pedreiro, você não acha servente, você não acha ninguém mais para trabalhar, porque o povo está incutido com isso. Quem fica nisso não cresce. O país, o povo tem que crescer economicamente, não é ficar estacionado do mesmo jeito a vida toda, através desse dinheirinho miúdo que recebe. Tem que ir à frente, trabalhar, tem que melhorar as condições, arrumar sua casa, ter o dinheirinho para comprar uma bicicleta nova, uma moto, um carro. Mas o sistema não quer isso. O sistema quer que o povo fique sempre pobre para se vender nas eleições. Mas nós somos católicos e nós queremos prosperar. Nós queremos crescer. Nós queremos sair das dificuldades. A luz de Santa Luzia não é uma luz humana, é reflexo da luz de Cristo. Ela não brilhou por si mesma, mas porque permitiu que Deus iluminasse seu coração. Quando nós temos a capacidade de dar o testemunho, como os meninos que levantam perguntas contra os professores ateus que falam mal da igreja, que falam mal da Bíblia, que falam mal dos santos, e são meninos preparados, que eu amo muito aqueles meninos, aqueles jovens. Eles me diziam, pelo menos 5 deles esse ano, pena que o ano que vem nós vamos terminar a faculdade. A gente queria ficar mais para poder brigar com esses professores. Tudo ignorante, sabe nada de história. Fica falando mal da igreja, não conhece a igreja. Aí os meninos perguntam, o senhor já leu isso? Ele não sabe o que é. Aí fica desmerecido. Então agora, como eles não conseguem falar mais mal da igreja, mal de Deus, pregando o comunismo para os meninos, então eles abusam da fé. Chama eles de pais de Cristo, chama eles de comedores de hóstia. Essas bobagens. Isso é o que Santa Luzia viveu. O martírio é isso. É você ser criticado, mas você não abrir mão. Porque Santa Luzia é o reflexo da luz de Cristo. Assim, a nossa vida também deve ser. Porque a vida dela se tornou um testemunho que atravessou os séculos e chega até nós, quase 2000 anos depois, como chamado à santidade, à coerência e à coragem. Em nossa realidade atual, marcada pela confusão espiritual, Santa Luzia nos convida a purificar o olhar. A gente não tem nada contra as outras religiões, nada contra. Mas nós católicos precisamos amar a nossa igreja. Que adianta você estar aqui na igreja, mas vem os problemas, você corre para o Vale do Amanhecer, corre para a Assembleia de Deus, corre para Deus é Amor, corre para as outras igrejas. Mas vem ao altar, corra para uma confissão, para a unção dos enfermos. Católico não nega a sua fé. Nós somos firmes, nós vamos na nossa religião até a morte. A igreja que nos abençoou desde quando fomos concebidos na barriga da mãe, ela vai nos abençoar até no dia da nossa morte, nos enterrar como católicos. Não podemos deixar essa confusão entrar no nosso coração. A pedir ao Senhor, nós somos chamados para reconhecer que a nossa luz batismal, nós temos uma luz que recebemos do batismo, ela vem de Deus. E nós precisamos saber o que não vem de Deus na nossa vida, que é o pecado, que é a escuridão da ignorância. A discernir com clareza as vozes que nos cercam e seguir somente aquela que conduz à salvação. É a nossa obrigação católica. Quando deixamos que Deus cure o nosso olhar interior, os desertos começam a florescer. Vemos a ação de Deus onde antes só víamos problemas. Eu sei que muitos de vocês aqui têm grandes sofrimentos.
na família, em casa, as dificuldades, às vezes até para comprar um remédio. Mas quando nós confiamos em Deus, no meio dessas dores vai florescendo a esperança. Porque a gente passa a ver a ação de Deus onde antes só víamos os problemas. Reconhecemos a oportunidade de conversão, onde antes a gente só via obstáculo. Não dou conta de ir à missa, não dou conta de ler a Bíblia, não dou conta de rezar. E compreendemos que a luz divina nunca se apaga para aqueles que permanecem firmes na fé. É tão bonito isso. A firmeza e a perseverança na fé nos leva longe. Nesta novena, somos chamados a deixar que a luz de Santa Luzia ilumine nossas famílias, nosso trabalho, nossa paróquia, nossas escolhas. Que esta luz nos ajude a afastar tudo aquilo que nos obscurece, o pecado, o egoísmo, a indiferença, o desânimo, a murmuração, a revolta, o ódio, a falta de amor e a falta de confiança em Deus. Peçamos também a graça da perseverança. Eu vou esse ano à igreja, mas o ano que vem eu vou tirar férias de Deus, vou ficar mais light, vou sair da pastoral, vou viver mais para mim. Eu me lembro uma vez um padre deixou de ser padre. A gente tinha uma boa relação. Fui falar com ele um dia, já tinha cerca de 20 anos de padre. Falei, não, eu resolvi agora cuidar de mim. Durante esse tempo eu fiquei só cuidando da igreja, agora eu vou cuidar de mim. Olha que desgraça isso. Que tristeza um negócio desse. Não sei como está, mas pelo que me falam, não está feliz. E é com certeza, porque outros que trocam o altar, aqui a mesa da palavra, pelo palanque da política, vai ser prefeito, vereador, deputado, essas coisas, que tristeza. É uma dor no coração de Deus. Porque você troca a fé por coisas suas. A coisa mais certa é a nossa morte, a gente não sabe que dia que vai ser. A gente precisa estar preparado, o advento é para isso. Peçamos também essa graça de perseverar. O reino de Deus exige esforço, vigilância e coragem. Não podemos nos acomodar. É preciso lutar contra o que nos afasta da luz e cultivar aquilo que nos aproxima de Cristo. Tem dia que a gente tem uma preguiça de vir para a igreja, não é isso, gente? Você olha o terço, quer rezar o terço, mas dá uma preguiça de rezar o terço. Olha a Bíblia, mas uma preguiça de abrir a Bíblia. Não deixe isso tomar seu coração. Quando a gente vai deitar, reze. Quando levanta, reze. Decore o salmo para você rezar. Assim, meus irmãos, terminando, deixemos hoje que o Senhor tome cada um de nós pela mão e repita ao nosso coração, não temas, eu te ajudarei. Quem caminha na luz não tropeça. Quem permanece em Deus não se confunde. Não precisa ir para macumba, para feitiço, para encruzilhada, para as coisas. Não precisa. Porque quem tem Deus não tem confusão. Quem guarda a fé não se perde. Pode entrar o testemunho de Jeová na sua casa, falando contra a igreja, você não vai perder sua fé, e você vai dizer, eu respeito sua religião, mas aqui nós somos católicos, então você vai em paz. Quer uma água? Se quer uma água, dá uma água, você vai em paz. Mas não precisa escutar essas lorotas de heresias contra a nossa fé. Santa Luzia, que entregou sua vida pela luz eterna, nos ajuda a caminhar com firmeza nesse caminho da santidade. Sermos santos como Deus é santo. Que esta novena recorde em nós o desejo de Deus, ilumine nossa fé e cure o nosso olhar. Que Santa Luzia interceda por todos nós, para que sejamos luz no mundo e sinal vivo da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.